Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de O Sentido Correto. Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz, você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre um versículo bastante popular e muito mal compreendido, como é de costume, que é o Salmo 122, versículo de número 1, que diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existem até músicas que são feitas em cima desse salmo, pregações inteiras, etc., com base em um entendimento popular que é completamente equivocado com relação a esse salmo. E o entendimento popular, ele é o seguinte: muita gente pensa que ele se refere primeiramente a você ir a uma congregação religiosa, né? De propósito eu não especifiquei, mas vamos dizer, poderia ser, eu vou numa comunidade, eu vou numa sinagoga, numa igreja, enfim, né? O que for, mas as pessoas acham que esse salmo pode se referir a isso. A segunda coisa que normalmente as pessoas costumam entender é que elas deveriam ficar felizes em ir para esses lugares. Muitas se sentem até mal quando isso não acontece. E, de certa maneira, isso leva para o item 3, que é: alguns chegam a supor que isso seria um mandamento. Existe algum mandamento de que você deve se alegrar em ir à casa do Senhor, em ir a uma, né, e aí da forma como é entendida, em ir a uma comunidade religiosa. E mesmo que alguns não cheguem a dizer literalmente que é um mandamento, agem como se fosse, porque se sentem mal se não estão felizes de estarem ali. Vamos então entender por que isso é um grave equívoco de exegese. Muito bem. A primeira razão pela qual esse entendimento popular é totalmente equivocado é porque muitas vezes as pessoas não entendem a expressão casa do Senhor ou casa do Eterno. Na Bíblia hebraica, a expressão casa do Senhor, casa do Eterno, ela só é utilizada para o tabernáculo ou o seu substituto, que foi o templo. Ok? Então nós temos um exemplo aqui em 1 Reis 9, 10, e sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então, casa do Senhor, na Bíblia hebraica, é Templo de Jerusalém, ou antes do período do Templo de Jerusalém, o tabernáculo. O que casa do Senhor nunca significa? Uma congregação local, conforme a gente entende nos tempos modernos, né? Ah, Felipe, mas não existem outros sentidos para a casa do Senhor? A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Vamos dizer assim, uma outra forma de entender a expressão, mas que fique claro, jamais era utilizado para uma congregação, uma comunidade de pessoas, e isso tem motivo. Vamos então, vai ficar mais claro a partir do momento em que a gente falar sobre essa questão do anacronismo, que é o segundo erro, tá? Por que é um anacronismo? Porque as pessoas entendem assim: ah, Felipe, a Bíblia hebraica não fala que né, algum outro lugar é casa do Senhor, mas hoje em dia as pessoas vão fazer nas comunidades religiosas, né, nas sinagogas, igrejas, congregações, o que elas iam fazer no templo. Né? Esse é o raciocínio. Né? Ah, naquela época tinha o templo de Jerusalém, hoje tem o templo do lado da minha casa. Né? Não. Não, isso é um anacronismo. O que as pessoas iam fazer no templo não é análogo ao que você vai fazer, seja lá onde for que você vai. Tá? Não é análogo. Esse é o grande X da questão, que é o anacronismo. Né? As pessoas pensam em templo. Lá atrás, né, uma coisa anacrônica é quando você usa uma definição de uma outra época, né, para uma época que não tem nada a ver. Então, assim, templo, naquela época, não era onde as pessoas se reuniam, né, para
estudar as escrituras, louvar, estar em comunhão, etc. Algumas dessas coisas até poderiam ocorrer no templo, mas o templo não era um local para isso, para as pessoas fazerem isso regularmente. Ele não era um local de reunião regular. Tá? Então, as pessoas, aonde é que elas se reuniam regularmente nos tempos antigos? Elas se reuniam nos portões das cidades. As cidades eram pequenas, né? Cidade, nos tempos bíblicos, era menor provavelmente do que o seu bairro hoje, né? Era como se fosse assim a sua vizinhança, né? Mas as pessoas se reuniam então nos portões. Os portões das cidades tinham essa função. A gente vê alguns exemplos disso, por exemplo, Deuteronômio 21, 18 e 19. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade. Então, a porta da cidade era onde as pessoas se reuniam, era onde as pessoas se socializavam, era onde as pessoas tomavam as suas decisões, era onde os anciãos decidiam os rumos das coisas, era onde você ia lá reclamar que o seu vizinho não está cumprindo, né, a lei, e a lei ali, né, quando você fala em termos da lei de Israel, né, não havia muita distinção entre lei civil e lei religiosa, era tudo meio que uma coisa só. Se o seu vizinho estivesse pisando fora, né, do quadrado, você ia lá nos anciãos para poder dizer, como nesse caso aqui, né? Nos portões das cidades, muitas vezes as pessoas ouviam profetas, os profetas iam até os portões da cidade fazer as suas exortações, etc. E esse era o local onde no dia a dia as pessoas se reuniam nos tempos pré-exílicos, né? A gente vai falar dos tempos pós-exílicos daqui a pouco. Tá? Mas esses locais de reunião das pessoas não eram chamados de casa do Senhor. Não havia esse entendimento de que se tem um grupo de pessoas que se reúne para cantar, louvar, orar, ou seja lá fazer o que for, isso aí é casa do Senhor. Não existe esse conceito na Bíblia, né? Você pode até considerar isso na vida real, na vida atual agora, pode, né? É um direito seu, eu não estou contra. Só que assim, entenda então que quando a Bíblia hebraica fala casa do Senhor, ela não está falando disso, né? Não é uma questão de que o seu conceito está errado, é uma questão de que a Bíblia hebraica falando disso é outra coisa, né? Eu posso chamar um local onde existem, né, vários juízes de um determinado tipo de uma vara, né, e posso chamar um objeto que eu uso para pescar de vara. Agora, se eu ler um manual de pesca e achar que eu estou falando de uma vara, né, da justiça, aí eu estou cometendo um erro, tá? Então é a mesma coisa aqui. Você quer chamar o local onde você se reúne de casa do Senhor? É um direito seu. Chame do que você quiser. Mas não ache, então, que por causa dessa coincidência de termos, a Bíblia hebraica está falando desse lugar, porque não está. Tá? Então, isso nos leva exatamente ao terceiro elemento, que é a falta de entendimento do que era o templo. A maioria das pessoas não entende o que era o templo. Tá? O templo, os templos no Antigo Oriente Médio, eles eram considerados literalmente como as casas das divindades. Os sacerdotes, eles eram como se fossem os serviçais da divindade. Tá? Não é à toa que a palavra, né, uma das palavras usadas aí para adoração, etc., é serviço, né, no hebraico, né, é avodá, no hebraico bíblico, né, que seria literalmente você servir, você ser um serviçal. Né? Então, se você for pensar, né, no contexto daquela época, as pessoas achavam que os deuses moravam na casa, que os deuses eles ficavam cansados de vagar lá pelo céu e desciam e iam lá, né, passar uma temporada naquela casa e por conta de ficarem felizinhos, eles abençoavam o local. Era assim que as pessoas no Oriente Médio pensavam.
E os israelitas estavam inseridos nessa cultura. Lógico que a Bíblia vai corrigir alguns desses entendimentos, mas a Bíblia vai lidar com essa expectativa cultural deles. É por isso que você tem toda a questão de limpeza, né? Você encontra isso também em vários outros manuscritos do Oriente Médio, né? Manuscritos dos Heteus, por exemplo. Você tem a questão de sujeira, né? De imundícia, não só nos templos, mas também nos palácios reais. Né? Então você tem um exemplo aqui: quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Eles entendiam, né, por que isso, né? Por que isso está lá em Números 19, 13, né? Quando eu ponho A, B, é a primeira parte, a segunda do versículo, né? A primeira parte do versículo. Então, assim, por que eles pensavam isso? Porque eles achavam o seguinte, que se os templos estivessem sujos, as divindades não iam querer morar lá. Tá? Então, se o templo fosse um lugar cheio de sujeira, as pessoas iam ficar apavoradas de achar que o Eterno não ia estar entre eles. Depois, com o passar do tempo, o Eterno vai ensinar que o problema maior é o pecado, não é a sujeira física. Mas isso vai levar um tempo para o povo entender. Tá? Naquela cultura eles tinham isso, então tinha que estar limpo o local, né? Igual a sua casa. Né? E também colocavam comida. Né? O que eram os pães da preposição que você tem lá em Levítico 24:8? Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Né? Eles colocavam comida na frente. Né? O que era o Santo dos Santos? Era o aposento onde a divindade residia. Não era só nos templos israelitas que você tinha isso. Né? Você também tinha isso em outros templos de outras divindades. E você ia lá e colocava comida. Então, a casa, né, da divindade era o lugar onde a divindade morava. O principal objetivo da casa da divindade era que aquele lugar fosse um lugar que a divindade pudesse habitar. Não era, com perdão o trocadilho, a casa da mãe Joana. Né? Não era ser um lugar para reunir pessoas. Quando você fala em templo hoje, você pensa num lugar para reunir pessoas. Você não pensa num lugar onde você vai pôr comida, vai ter um quarto bonito para a divindade baixar e morar ali. Mas era essa a expectativa deles. Tá? Tanto isso é verdade, tá, que os profetas precisaram dizer para os israelitas que o Eterno aceitou isso por uma questão cultural, mas que não era literal para o Eterno isso. Né? Porque os israelitas achavam que era literal. Né? Essa fala de Isaías 66, ela não faz muito sentido na nossa cultura, mas na cultura deles fazia. Né? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. Né? O Eterno está dizendo para eles o seguinte: olha, não tome tão literalmente essa coisa de templo, tá? Eu aceito isso, eu aceito o templo, eu sei que vocês precisam de um lugar e é o que vocês estão acostumados a fazer, e se você não fizer para mim, você vai fazer para Baal, que eu sei. Né? Então, Maimônides fala muito isso, né? no Guia dos Perplexos, inclusive. Né? E é bem exatamente isso mesmo. Tá? Era uma coisa da cultura local, né? Mas as pessoas chegava ao ponto das pessoas precisarem ser lembradas, né, que o Eterno não literalmente morava lá, que isso era simbólico. Tá? Então, assim, o templo não se parecia em nada, né, nas suas práticas, etc., com as sinagogas, as igrejas, as congregações da atualidade. Absolutamente nada. Inclusive, né, durante o período do Segundo Templo, as sinagogas e o templo conviveram lado a lado. As sinagogas surgiram na época do exílio babilônio como um local de congregação para os judeus. Né? E é verdade que os judeus transportaram, vamos dizer, para a sinagoga coisas que eram feitas no templo, né? Em parte para não esquecer, né? Em parte como uma espécie de um substituto ritualístico. Né? Por isso a sinagoga tem muita ritualística, né? Mais até do que, por exemplo, uma igreja cristã protestante. Né? Porém, na verdade, não havia para os judeus
a ideia de que a sinagoga fosse casa do Eterno. Isso não existia. E não existia a ideia de que a sinagoga substituísse o templo, literalmente falando, nesse sentido. Tá? Nós até podemos dizer o seguinte, que com o passar do tempo, hoje em dia, né, considerando aí que você tem já uma convivência dos judeus com outras religiões, inclusive com o próprio cristianismo, né, e outros, etc., que você tem judeus que consideram isso hoje, tá? Mas na época não, né? E mesmo hoje, muitos não vão dizer, não tem nada a ver, né? Tanto é que existe uma expectativa por parte de vários judeus de reconstruir o Templo de Jerusalém, exatamente por entender que casa do Eterno é outra coisa, né? De todo jeito, como eu falei, o importante é, biblicamente falando, nos tempos bíblicos, mesmo na época do Segundo Templo, onde sinagogas e o templo conviveram, tá? Casa do Eterno era só o Templo de Jerusalém, não eram as sinagogas. Tá? Muito bem. E aí nós chegamos no quarto erro. Né? Na verdade, até poderíamos considerar desdobramentos do mesmo erro, né? Mas que é desconhecer o que era feito no templo. Tá? A maioria das pessoas não entende o que era feito, o que as pessoas faziam no templo. Né? Assim, era a casa da divindade. Ok, entendi isso. Mas se era a casa da divindade, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer na casa da divindade? Né? Bom, você tinha essencialmente duas coisas que as pessoas faziam nas casas das divindades. Primeiro, levavam sacrifícios esporádicos. Né? Ofertas de pecado, votos, etc. Você tem vários exemplos, eu trouxe aqui dois. Levítico 4, 28, Números 6, de 2 a 10. Né? Então, levava-se ofertas, levava-se sacrifícios, né, de pecado, votos, etc. Mas isso eram coisas esporádicas. A pessoa não estava lá toda semana fazendo isso. Né? Talvez se morasse em Jerusalém, poderia se animar de fazer. Mas a maioria das pessoas seria uma viagem e tanto, ficar indo e voltando para Jerusalém. Elas não faziam isso o tempo todo. Tá? Quando é que elas efetivamente iam para o templo, fora, né, esses episódios esporádicos, com que regularidade elas iam ao templo? Normalmente 3 vezes ao ano. Né, e a gente vê isso em Êxodo 23, 14 a 16. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Ao tempo apontado no mês da primavera, eu cortei para não ficar muito grande, né? Mas aqui a festa dos ázimos, né? No mês da primavera, guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, isso está lá na época de primavera-verão, né? Que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, no outono, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então, os israelitas, eles iam ao templo 3 vezes ao ano. Tá? Essas 3 vezes ao ano era na época da colheita. Né? Então, você tinha a colheita de primavera, né? Quando você tinha a primeira maturação dos grãos, né? Que era o sentido até do termo aviv. Tá? Aí depois você tinha, um pouco mais adiante, né? Já começava trigo, frutos, né? Já numa época aí de verão, né? E que era a segunda grande colheita, né? E você tinha também a última colheita do ano, que era no outono, antes de vir o inverno, porque aí o inverno não tinha colheita. Tá? Então, nesses 3 momentos, eram os momentos em que os israelitas iam para o templo. Eles faziam uma grande colheita, e aí pegavam essa grande colheita que eles tinham feito e iam para o templo comemorar. Era isso que era feito. Inclusive, não eram só os israelitas que faziam isso. Né? Outros povos também tinham festas semelhantes. Essas festas elas eram típicas da região. Né? Obviamente que dentro da Bíblia hebraica ela vai ter uma conotação monoteísta, né? Que nos outros povos, a maioria das vezes, não tinha. Mas você tinha né, em cima dos mesmos eventos, porque eles estavam celebrando a colheita. Era a hora de mostrar gratidão. Eba, o Eterno me abençoou, eu tive uma colheita abundante. Era uma sociedade, né, que vivia da agropecuária primordialmente. Né? Muito bem. Então, basicamente, né, se você for pensar que tem uma passagem que eu gosto muito de me referir a ela, que está lá em Deuteronômio 14, 26,
né, que diz assim: e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o eterno teu Senhor e alegra-te tu e a tua casa. Isso é um trechinho, vale a pena você ler Deuteronômio, já na segunda metade do capítulo em diante, né, 14, na segunda metade do capítulo 14 em diante, você vai ver a descrição do que é uma festa bíblica, essencialmente. Não é o que é hoje, né? Eu diria que provavelmente os israelitas daquela época iam chegar, né, se fosse para uma sinagoga, numa festa bíblica, né, dependendo da festividade, olhar e falar: que raio é isso? O que está acontecendo aqui? Não iam reconhecer. Totalmente outra cultura, totalmente diferente. Né? Então, o que eles faziam? Eles iam lá com a colheita deles, com, né, também os animais, né, que tinham nascido no período, etc., né, e iam fazer, né, um grande banquete. Era isso, era comer, não era ficar rezando, não era ficar né, não era ficar cantando, se esgoelando. Tinha um pouco de música, claro, né, fazia parte do entretenimento, mas o principal era você fazer o banquete, você comer, participar do banquete. Era isso, né? E aqui esse trecho ele se refere a quando era muito longe, né? Então as pessoas vendiam, né, a colheita ali e chegava em Jerusalém, comprava o que ela queria, né, inclusive bebida, né? E se acabavam de comer e de beber. Elas iam, né, fazer no templo a mesma coisa que você fazia quando você era criança na casa da sua avó, né? Sabe quando ia ter festa e todo mundo ia para a casa da sua avó comemorar? Era isso que era, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte, né? A maioria das pessoas tem uma visão muito irreal com relação ao que era, que rolava no templo, né, nas festividades. As pessoas imaginam um negócio assim, né? Só falta descer da nuvem, né, com parede dourada, né? Pensam naquele local super iluminado, né, lindo, cheio de ouro para todo lado, né, aquelas vozes celestes, oh, né? E aquela pessoa, né, pensa em chegar lá, sentir uma presença, uma paz. Pura ilusão. O Templo de Jerusalém estava mais para essa segunda imagem, que era um churrascão coletivo, né? Era você ficar, né, assando coisa, era você ficar assando carne, você ficar assando né, os grãos, etc., e ficar bebendo, todo mundo lá comendo e bebendo e feliz da vida. Era isso que rolava. Não tinha nada que ver com os templos da atualidade, ou com os tempos também da atualidade, o que se faz normalmente hoje. Tá? E aí, né, vamos falar também de um quinto erro. Né? Aqui a gente já sai um pouquinho do foco principal, né, que é o entendimento. Nossa, eu me baguncei o cabelo todo. Bom, então a gente sai um pouco do foco principal, né, do que era o templo, e vamos falar dos salmos. Tá? Então, os salmos na Bíblia, eles não são mandamentos, por tudo quanto é mais sagrado. Salmo é cântico, é poema, né? São poesias e cânticos, não são mandamentos. Mandamento é muito claro, né? Você tem exemplo lá, Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. É uma ordem que está sendo dada, né? Você tem outra lá com relação à festividade. 3 vezes ao ano vocês vão ao Templo de Jerusalém. Ponto. É uma ordem, tá? Salmo e cântico é uma expressão de emoção. Então o salmista ele está falando que ele está feliz. Ele não está dizendo que ele não está dando uma ordem para você ficar feliz, nem uma ordem para você ir para uma congregação ou qualquer coisa do gênero. Né? Olha o problema de você considerar que um salmo é um mandamento. Né? Aí você pega o Salmo 137:9, né, onde né, o povo judeu estava super amargurado porque a Babilônia veio e arrebentou com tudo, matou muita gente, né, incendiou coisa, destruiu todas as cidades, levou eles embora, né, e, assim, foi um massacre, né, e assim, eles estavam muito em choque com aquilo, né, e o salmista, ele chega falando da Babilônia e fala: feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras. Não é o Eterno falando, é o salmista expressando a sua angústia. Eu acho até interessante que isso esteja na Bíblia, né, para mostrar que não existe uma expectativa da Bíblia que você não seja um ser humano com sentimentos. Né?
repare que o salmista não foi lá e pegou a criança e bateu na pedra. Ele está falando do que ele está sentindo, ele está extravasando o que ele está sentindo perante o Eterno. Agora você imagina se a gente considerar essa expressão de ira profunda contra a Babilônia como se isso fosse um mandamento, né? Então nós vamos sair pegando, né? Babilônia fica onde hoje? Ah, fica sei lá onde, vai chegar lá e ficar batendo a cabeça de criança? Não faz o menor sentido. Tá? Então, salmo, por tudo quanto é mais sagrado, não é profecia, salmo não é mandamento, salmo é cântico e poesia. Não distorça o texto bíblico. Tá? E aí, por fim, né, a gente chega então em não entender o contexto. As pessoas nem sequer se preocupam, na maioria das vezes, em ler o salmo inteiro e tentar entender o que está acontecendo. Mas dentro de todo esse entendimento que a gente já teve agora aqui, vamos olhar o que diz o salmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá? O salmista está dizendo que ele ficou alegre, não está mandando você ficar alegre. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ele estava peregrinando para Jerusalém, né? Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, falando da segurança, né? Falando de estar todo mundo próximo ali. Onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Está falando de uma festa de peregrinação, está falando da alegria que é. Você acabou de fazer a colheita, de repente vai todo mundo junto lá comer, fazer um banquete, uma festa perante o Eterno, e é por isso que ele está alegre. Ele está alegre porque ele vai participar de uma festa com todo mundo perante o Eterno. Tá? Então, assim, ele não está falando de uma congregação local, ele não está falando de um evento semanal, não é uma coisa que ele tem que fazer toda semana, tá? Ele não está falando de mandamento, ok? Muito bem, então esse é o contexto. Bem, então qual é o verdadeiro sentido? Né? O verdadeiro sentido do texto é: fiquei feliz quando chegou a época de ir participar de um grande banquete festivo junto com todo o povo perante o templo de Jerusalém. Né? Na verdade, aqui seria perante o Eterno. Acho que eu fui botar perante o Eterno no Templo de Jerusalém, eu abreviei. Mas entenda, então, perante o Eterno no Templo de Jerusalém. Né? A alegria que ele está sentindo é espontânea por causa da festa. Não é um mandamento, nem é uma recomendação. Muito menos ainda serve de pretexto para coagir pessoas a participarem de reuniões. Eu fico louco da vida, né, quando se utiliza... e normalmente isso vem de textos distorcidos da Bíblia, né? Mas eu fico louco da vida quando se utiliza a Bíblia hebraica para fazer pressão psicológica em cima das pessoas, para fazer chantagem psicológica em cima das pessoas, né? Para tiranizar as pessoas, né? Aí às vezes você tem uma reunião chata pra caramba, né? A maioria das pregações por aí, né, são absolutamente sem fundamento, né? Não passam muitas vezes mais do que um discurso passional ou com uma tentativa de, né, de ser motivacional. O local não traz nada para a pessoa que realmente a anime, a alegre, né? E a pessoa ainda vai ficar se sentindo culpada porque ela não fica feliz de ir num lugar que é mala sem alça. Né? Aí ela fica com medo até do Eterno, né? Fica se sentindo mal, porque ela acha que ela não está alegre na presença do Eterno, e não tem nada a ver. Ela não está alegre porque alegria é uma coisa espontânea, é um sentimento, você não controla se você sente alegria. Né? Então, assim, não tem nada a ver com o contexto do Salmo. Né? Espero que você tenha gostado deste vídeo, e a gente, então, se encontra no próximo episódio de O Sentido Correto. E se você gosta desse nosso trabalho, se esse trabalho tem ajudado você a entender melhor as Escrituras, então não deixe de colaborar para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Pratique a retribuição, você pode fazer isso através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Até a próxima, muito obrigado, se o Eterno assim nos permitir.